Bem, pessoal, eu vou hoje estar falando com vocês sobre o processo criativo, tá? Mas para que eu possa estar tirando algumas dúvidas e fazendo um registro para vocês do processo criativo. Bem, como que eu vou estar falando sobre isso? Eu vou pegar a partir do meu processo criativo, tá? Eu vou estar mostrando mais a parte dos objetos a princípio, para que vocês possam estar entendendo como que seria o desenvolvimento disso, tá? Esse aqui, na época, foi o meu objeto a princípio, tá? Aí você vai falar, nossa, mas o que que é isso, né? Isso aqui é um objeto de metal que eu encontrei, e isso há muito tempo. E esse objeto marca uma coisa que eu tinha vontade na época, que era fazer paleontologia, né? Então, ou arqueologia, que eu achava isso muito interessante, né? E aí eu pensava em estar pesquisando sobre esses, essas coisas que foram perdidas ou esquecidas pela humanidade em algum lugar do mundo, né? E durante escavações você encontrar. Isso aqui foi algo que eu encontrei e eu levei isso para o meu processo criativo na época, mesmo já tendo a ideia de fazer artes plásticas, tá? Então, a partir desse objeto, eu comecei a pesquisar a ideia de fósseis, né, de animais. Então, assim, eu fui pesquisando, até tive a orientação, no caso da professora, sobre isso. Então, você vai pesquisar, procura, tá indo em bibliotecas, né, fazendo registros, ou até mesmo em museus de arqueologia. Então, eu fui pesquisando. E aí eu comecei a desenvolver trabalhos se baseando em ossos de animais, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a ideia de um dente de um boi, tá? Desse dente desse boi, eu fui pensando em uma estrutura como desenvolver o trabalho, tá? Então, nessa peça, eu comecei a estudar, a pensar como desenvolver o trabalho, e aí eu comecei a fazer minhas peças, meus objetos, tá? Então aqui eu tenho uma ideia de uma junção de como se fosse três dentes de boi, tá? Em uma peça de argila, tá? Então fui desenvolvendo esse trabalho, tá? Ele é tridimensional, tá? Então é como se eu tivesse colado eles e dado uma forma, como de repente pudesse mostrar um corpo, né, de uma pessoa, vindo aqui da parte da cabeça, e aqui a parte que vem para as pernas, né? Tá? A mesma peça eu utilizei em outro suporte, outro material, tá? Outra matéria-prima. Que aí eu usei a parafina. Então eu peguei parafina, fui construindo. Aqui eu utilizei garrafa PET, tá? Das pequenas, tá? Aquelas pequenininhas. E aí eu fui, coloquei, enchi ela de papel e joguei parafina em volta. E aí eu fui modelando, dando a forma. Aí eu cortei, fui moldando, construindo outra peça, tá? Outra peça com o mesmo propósito, representando a ideia do dente de boi. Tá? Esses são alguns objetos que eu fui desenvolvendo. Aqui também foi desenvolvida essa ideia de um trabalho, né, com a bacia, tá? Então, foi feita a peça, e aí eu fui dando os pontinhos, né, como se ela tivesse ali com alguma coisa, né, adoecido por alguma coisa. Bem, e aí vem as outras peças que são as peças que eu vinha desenvolver utilizando argila, né, representando
alguns ossos, como se tivesse sido feito uma procura, né? Um achado de fósseis. Então, isso aqui, a minha ideia era expor sobre uma mesa, né? Para que as pessoas pudessem ver como se tivesse sido achado e exposto ali para as pessoas terem um contato. Então, uma garra, né? Aqui, uma parte do osso, como se fosse de um fêmur, né? E aqui, partes que seria da articulação das patas, tá? Então, aqui outra garra. Então, fui desenvolvendo trabalhos se baseando, a princípio, no que eu tinha ideia, tá? Do que eu gostava na época, quando eu era mais novo, né? Ainda não tinha definido como um trabalho artístico. Aí aqui outro que eu desenvolvi, né? Esse infelizmente caiu e quebrou, né? Também uma peça em argila, que aí foi feita queime e virado cerâmica, tá? Então aqui como se fosse um crânio de um dinossauro, né? Que eu desenvolvi, que eu fiz. Pode ver aqui, ó, uma base, tá? Então assim, todo o processo criativo de vocês vai se basear nessas buscas de vocês, tá? Algo que você goste, algo que você se interessou, mesmo de repente na infância e de repente você não quis mais mexer nisso, coisas que você tenha gostado, tá? Ou também coisas que você de repente tenha medo, né? Que te traga felicidade, eu te remeta a algo interessante, né? Enfim, processo criativo é de cada um e cada um vai desenvolver de uma maneira diferente, tá? Não fiquem presos achando que, eu estou fazendo errado. Não, são processos, tá? Por isso fala processo criativo. Cada um vai ter um jeito de desenvolver, a pesquisa é diferente, tá? A única coisa, assim, que eu, a princípio, eu vou querer nesse trabalho é que vocês me apresentem um objeto. Ele pode ser um objeto pronto, tá? Que você só venha interferir. Por exemplo, esse aqui mesmo, eu interferi, né? Um objeto já existente, tá? Então a ideia é que vocês façam isso, beleza? Busquem na live, eu posso estar esclarecendo, tirando algumas dúvidas para vocês sobre isso. E aí, acho que é isso, tá bom? Então, até a próxima.